pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma aula no, no volume 2, tá? O volume que a gente está usando essa semana, a gente já começou a usar. Então, nós vamos aqui ter uma aula de ciências hoje, tá bom? E o nosso conteúdo do capítulo 3 é sobre a água, água e vida, tá? Então, nesse capítulo, a gente vai ver um pouquinho sobre a importância da água para a nossa vida, para o nosso planeta em geral. E aqui nessa imagem nós temos o quê? O nosso planeta e nós temos crianças, né, que estão abraçando o nosso planeta. O que a gente pode dizer que eles estão fazendo aqui? Eles estão, quando a gente abraça, né, o nosso planeta, é como se a gente quisesse preservar ele, cuidar dele, né? Então a gente sabe que o nosso planeta também já foi chamado de, em vez de planeta Terra, chamado de planeta Água, pela quantidade de água que nós temos aqui, certo? Essa quantidade de água, ela não acaba. O que a gente tem que preservar e nós temos que cuidar é a água potável, é a água que nós utilizamos no nosso dia a dia. Essa água, sim, ela é uma fonte esgotável e nós precisamos, então, cuidar, preservar, para que a gente tenha sempre ela na nossa vida, tá? Então, aqui, esse textinho aqui que a gente vai ler de abertura, vamos ler juntos aqui. Não tem página o número, tá? Mas é ciências ali no início do capítulo. O planeta Terra apresenta uma grande quantidade de água. Na verdade, a vida como a conhecemos somente é possível na presença dessa substância, certo? Sem água, não tem vida. Animais, plantas, fungos, seres microscópicos, todos precisam de água para se manter vivos. Isso mostra a importância de cuidarmos dos rios, dos mares, lagos e também outras reservas de água. Então, nosso papel é cuidar, para que não falte. Aqui na página 4, nós temos umas imagens e a gente vai responder algumas perguntas. Eu gostaria que vocês colocassem a resposta de vocês aqui nesse comentário, no comentário desse vídeo, tá bom? Vocês podem comentar, já que vocês são inscritos no canal, vocês conseguem comentar. E aí vocês podem responder junto comigo essas perguntas aqui nos comentários. Vou ficar bem feliz de ver os comentários de vocês, tá? Então aqui a gente tem umas imagens pra gente observar. A gente tem o que parece ser uma panela com batata, água, né? Batata na água aqui. Uma criança tomando banho e umas crianças brincando aqui, tá? As imagens mostram 3 situações em que a água é fundamental. Cite ao menos mais 3 exemplos de situações que não acontecem sem a presença dessa substância. Então aqui a gente tem a água para cozinhar, para a gente se alimentar, água na nossa higiene e água também para nossa diversão, certo? Então, há umas outras situações em que a gente precisa da água. Primeiro, para nossa hidratação, beber água, né? A gente precisa dela para beber, para nos hidratar. Também faz parte da nossa higiene, mas a gente lava as mãos, principalmente agora nessa época de coronavírus, né? Lavar as mãos é essencial, então nós precisamos lavar as mãos constantemente. E se não tem água, como é que vai lavar a mão? Não tem como, né? Então, lavar as mãos, escovar os dentes, certo? Lavar a louça, regar as plantas, são inúmeras atividades que a gente necessita da água, tá bom? A água está presente em várias situações e ela é extremamente importante. Número 2. Nas situações representadas nas imagens, é essencial que a água esteja limpa, com boa qualidade. O que pode acontecer se uma pessoa ingerir água suja e contaminada? Bom, o que pode acontecer se a gente tomar, né, ingerir água suja ou que ela seja contaminada? O que vai acontecer é que nós vamos ficar doentes, certo? E isso acontece através do quê? Através da poluição, da falta de cuidado. Também, às vezes, a gente já conversou no capítulo anterior sobre as questões de saneamento básico, né? A pessoa ali não tem as condições ideais de higiene, acaba tendo que conviver com aquela água suja, contaminada, certo? Então, isso pode trazer inúmeras doenças para as pessoas. Então, é importante que a água tenha uma boa qualidade e esteja limpa para o nosso uso, né?
Nos mares, rios e lagos existem muitos seres vivos. Que animais ou plantas vivem na água? Vocês conhecem alguns animais que vivem na água? Vários, né? Inúmeros tipos de peixes de todos os tipos. Golfinhos, baleias, tubarões, camarões, né? Plantas. A gente tem a Vitória régia, a gente tem as algas marinhas e inúmeros outros tipos, né? Conhece mais algum? Coloca aí. Você já viu algum tipo diferente de peixe que foi bem curioso? Também coloca aqui nos comentários. 4. A água é importante apenas para os seres humanos ou para todos os seres vivos? E aí, o que vocês acham? Justifique a resposta. A água é essencial para todos os seres vivos. Todos necessitam de água. Até o cachorro, meu cachorro aqui, precisa de água para beber. Nós também precisamos de água para tomar, para nos hidratar, certo? Para que as plantas cresçam, precisa da água, né? Precisa da chuva. Quando tá um tempo muito seco que não chove, a gente tem que molhar as plantas, senão elas morrem, certo? Igual a gente viu lá em língua portuguesa, por causa da noite. A noite também é importante para as plantas, para os animais, para que elas não fiquem tanto tempo em contato com o sol. A água ela também é importantíssima, porque a água que vai dar também substâncias ali para ela poder crescer, para ela poder fazer a fotossíntese, certo? Então a planta precisa ter boas condições para que ela também se desenvolva. Os animais a mesma coisa, precisa de água também para poder sobreviver, né? Então, com certeza, as plantas, elas têm relação, as chuvas ajudam as plantas? Com certeza, né? Como eu falei agora, em tempos muito secos, a gente pode sofrer perdas na agricultura, né, em plantações. Por quê? Porque daí não se desenvolve direito, fica seco, né? Os animais. Agora a gente tem também os animais do deserto, as plantas do deserto, né? Tem os cactos, tem os camelos. E como que eles conseguem sobreviver? Então, eles têm ali mecanismos no organismo deles que fazem com que eles consigam sobreviver longos dias, longos tempos sem água, tá bom? Mas eles precisam também. E as nuvens? O que as nuvens são feitas? De água, certo? De água da chuva. Então aqui vamos continuar a página 5. Nós vamos fazer a leitura, tá? Então a gente vai ler. Eu vou tentar mostrar para vocês o RA, que eu estou aqui com o meu celular, que hoje eu tô filmando essa parte aqui do livro com o celular do meu esposo. Então eu vou conseguir mostrar para vocês o RA, tentar mostrar essa parte aqui também, mas vocês podem fazer na casa de vocês, com o celular de vocês. Nós vamos ler tudo isso aqui, conversar, e vocês vão poder fazer os exercícios, tá? Da página 10 e da página 11, ok? Então, vamos voltar aqui. Então, agora a gente vai ler essa parte aqui, essa página, tá bom? Vamos conversar e depois vamos fazer alguns exercícios, tá? Então, a água e os seres vivos. Eu peço para que você acompanhe na sua apostila, lá em Ciências, na página 5, tá bom? Para que você acompanhe a leitura junto comigo. Na imagem da Terra vista do espaço, é possível observar que grande parte de nosso planeta é constituída por água. Toda a área azul corresponde à água dos oceanos, né, dos mares. As áreas brancas são nuvens ou geleiras, né, igual aqui embaixo, ó, as geleiras, aqui em cima também. Geleiras e neve, que também são formadas por água. Apenas as áreas verdes e marrons, ó, igual a gente vê aqui do nosso país, aqui do continente sul-americano, né, no caso, todos os países aqui, não só o Brasil. Essas áreas verdes e marrons não são cobertas por água, mas elas também contêm muita água distribuída em rios, lagos, lagoas e reservas, que são chamadas de aquíferos. Então, mesmo nessa parte aqui verde e marrom, também tem água, tá? Que são distribuídas nos rios, que a gente conhece aqui, nos lagos e nos aquíferos, que fica também na parte subterrânea. Então, aqui nós temos um vídeo, certo? Eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui eu estou no RA positivo aplicativo, tá?
e eu vou ler o QR Code, ok? Eu vou aproximar, ó, já até viu. Aí tem uma subtração para fazer, para que ele me leve até a página aqui que eu preciso. Ele vai carregar. E aqui vocês têm um vídeo que vocês podem ver, vocês podem observar. Vocês podem olhar na sua casa com mais calma. E ele vai mostrar as partes de água que a gente tem no nosso planeta. Os mares. Bem interessante. Parece umas imagens via satélite. Bem legal. Tá? Ó, Mediterrâneo. Vamos ver mais algum aqui. Ele é um pouco extenso o vídeo, então não vou poder mostrar todo ele para vocês, tá? Mas apenas para vocês verem aí no celular de vocês, vocês conseguem ter acesso pelo aplicativo, tá? Ó, Oceano Atlântico. Vamos ver mais um. Aqui Atlântico. Então vocês podem ter acesso, tá bom? Vou fechar aqui. Então vamos continuar. Planeta Terra visto no espaço. Então a gente acabou de ver um videozinho que mostra essas partes aqui do oceano, né, pelo espaço. Bem legal. O vídeo ele tem 20 minutos, então não tem como eu mostrar aqui para vocês, mas vocês podem ter acesso aí na casa de vocês, tá bom? Os aquíferos são reservas de água muito importantes. No Brasil existem 2 aquíferos principais, tá? O Sistema Aquífero Guarani, que se encontra em áreas de subsolo dos estados Mato Grosso, aqui ó, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, Paraná e Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, essa parte toda aqui de azul, tá vendo nesse mapa aqui, fazem parte do Aquífero Guarani, tá? E ele abrange esses estados que eu acabei de falar para vocês, tá bom? O nosso estado está incluso nesse aquífero. E também nós temos o Sistema Aquífero Grande Amazônia, que é o maior aquífero do mundo, certo? Considerados em alguns estudos aí, mais recentes. Ele abrange áreas do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará e Amapá. Então, olha aqui, Acre todinho tomado, né? Pelo aquífero Amazonas, grande parte do Amazonas. Ali uma parte de Roraima, Pará também tem uma parte, Amapá também, ok? E Rondônia tem uma partezinha aqui, ó, que pega do aquífero. Então, sistema do aquífero Grande Amazônia e esse aqui é o sistema de aquífero Guarani, tá? Vamos continuar aqui. Os aquíferos fornecem água para as nascentes, que formam os rios. Estes, por sua vez, desagam em rios cada vez maiores até chegarem ao mar. Então, essa é a corrente do rio, certo? Eles têm a nascente, vai formando o rio, e eles vão indo para rios cada vez maiores até desaguarem no mar, tá? Então, aqui, toda a água do planeta, tanto a existente nos oceanos, quanto a presente em rios, lagos e lagoas, é importante para o equilíbrio do ambiente e sobrevivência dos seres vivos. Então, nós temos seres vivos no mar, nos rios, né, nos lagos, e isso também depende tanto da nossa sobrevivência quanto da sobrevivência dos animais que vivem ali. Então, aqui nós também temos um QR Code. Vamos ler também esse QR Code? A gente vê o que ele vai nos mostrar. Então, você entra na realidade aumentada, no caso, leitura de QR Code. Aponta aqui e ele já vai mostrar. Você tem que fazer uma continha. E aí ele leva você até o site. Acho que vocês já viram a prof fazer, né? Na sala. Então aqui ele tem um jogo, tá? Para vocês jogarem. Eu não entendi como que é esse jogo aqui. Ah, sim, ó, uma lupa. Vocês conseguem ver de mais perto, ó. Tá vendo? Ela aproxima aqui. Muito legal. E aí vocês têm várias, ó. O número 1 aqui do dado é as cataratas. As imagens que a gente tá vendo aqui.
as Cataratas do Iguaçu, então vocês conseguem ver ela com maior precisão aí, né, mais perto. Número 2 é o Lago de Bled, localizado nas regiões dos Alpes Julianos, na Eslovênia. Então aqui você também consegue aproximar e ver de mais perto, olha que bacana. Você tem o 3, que é o mar na costa de Ningalu, na Austrália. Olha que cor de mar, gente, que lindo. E você tem o Rio Soninho, localizado no Parque Estadual do Jalapão, Tocantins. Então aqui também, olha que água limpinha, gente. Aí você aproxima a lupa que você consegue enxergar. Bem legal, né? Vamos continuar aqui então. Você sabia? A quantidade de água disponível no nosso planeta é sempre a mesma. Igual eu falei, desde a sua formação. A água apenas vai passando de um local para o outro, das nascentes para os rios, dos rios para os mares, do ambiente para o corpo dos seres vivos, destes para a atmosfera, formando as nuvens e retornando ao solo em forma de chuva. Ok? Além da água presente no ambiente, todos os seres vivos, como as plantas, os animais e os fungos, têm alguma quantidade de água em seu organismo e dependem dela para sobreviver. Então aqui a gente tem um menino que toma água, precisa. As plantas, elas têm água também, que elas precisam e tem dentro delas, né? O corpo de uma água viva, por exemplo, é composto de 95% de água. E já o corpo humano, nosso corpo, é formado por mais de 75% de água ao nascer. E essa quantidade vai diminuindo com o tempo e chega a cerca de 50% nos idosos, o que ainda representa metade, né, da composição do organismo. Podemos afirmar, portanto, que a vida como a conhecemos não é possível sem a presença da água. Então, a água ela é essencial, né? Aqui tem um bloquinho que fala, ó, a água é essencial para que as substâncias, como os nutrientes, sejam transportados para todas as partes de um organismo. Em alguns seres vivos, a água também ajuda a manter uma temperatura adequada. A vida dentro da água. Então, aqui a gente tem uma realidade aumentada. Eu vou mostrar para vocês essa realidade aumentada, tá? Deixa eu voltar lá para o aplicativo do RA Positivo. Você pode fazer aí também no seu celular. Só baixar o aplicativo Realidade Aumentada. E agora a gente vai para o RA. Nós vamos apontar aqui. Cadê? Aqui. E ele vai fazer a leitura. Vamos ver qual vai ser a realidade aumentada. Olha, é um aquário. Vocês estão conseguindo ver, gente? Que legal, ó. Não sei se dá pra mostrar mais pra vocês. Vamos ver aqui na flechinha. Ambiente marinho. A gente tem o aquário. Ah, ele mostra os animais que estão aqui, mas eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque ele pede pra virar assim, sabe, o celular. E aí vocês não conseguem visualizar. Mas é bem bacana, né? Baixe esse aplicativo aí no celular de vocês ou dos pais de vocês, para que vocês consigam ter acesso também, tá bom? Então, a vida dentro da água. A gente viu um pouquinho aqui, como se fosse um aquário, né? Vamos ver agora aqui. A água é essencial para todos os seres vivos, mas alguns deles ainda precisam estar dentro dela para sobreviver. Então, aqui, alguns organismos, eles vivem, dependem da água, mas outros moram dentro da água. Para poder sobreviver, tem que viver na água, né? Então, a gente tem alguns tipos de plantas, algas, mamíferos, aquáticos, peixes, animais também invertebrados. Então, nós temos aqui os golfinhos. Os golfinhos são mamíferos aquáticos, né? Que respiram por pulmões. Por isso, eles precisam subir até a superfície da água para respirar. Algumas algas podem alcançar vários metros de comprimento e outras são microscópicas, bem pequenininhas. Então, olha aqui algumas algas. As sardinhas são peixes que vivem em grandes cardumes. Então, cardumes aqui são
o cultivo de peixes, né? O tanto de sardinha que tem aqui. A Vitória Regia é uma das maiores plantas aquáticas do mundo. Continuando aqui, vamos para a página 8. Os organismos aquáticos precisam respirar, alimentar-se e movimentar-se dentro da água, apresentando características adequadas para realizar cada uma dessas atividades nesse ambiente, ou seja, o ambiente aquático que eles vivem, né? Além disso, eles não sobrevivem muito tempo fora da água. Então, vocês já devem ter, por exemplo, visto alguém pescar um peixe, ou vocês mesmos já devem ter pescado um peixe. Você sabe que quando você tira o peixe, ele fica se batendo, até que chega uma hora em que ele morre, porque o peixe ele precisa necessariamente estar na água para poder sobreviver. Para respirar, por exemplo, esses organismos precisam retirar o oxigênio dissolvido na água e cada grupo desses seres vivos tem uma maneira de fazer isso. A maioria dos peixes tem brânquias, órgãos por onde a água passa. O gás oxigênio é absorvido e o gás carbônico é eliminado para o ambiente. Então, dentro da água, do mar, do rio, existe o oxigênio que está dissolvido ali, que é específico para esses animais. E os peixes, tem cada um tipo desses animais ou plantas, absorve de uma maneira. E os peixes, eles absorvem através das brânquias, certo? Que é por onde a água passa, deixando ali o oxigênio que ele absorve e o gás carbônico que ele elimina, como se fosse nós também, né? Que a gente respira oxigênio e solta gás carbônico. Então, ali na página 8, nós temos uma representação, ó. Um peixe aqui, olha onde as brânquias do peixe. A água que sai das brânquias é rica em gás carbônico dissolvido, que volta para a água. A água entra pela boca, segue até as brânquias, onde o oxigênio é absorvido e então depois é eliminado, ok? Eliminado pelo gás carbônico, né? Outro exemplo são as plantas aquáticas, que precisam manter suas folhas na superfície da água para receber a luz solar e produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese. Uma característica muito comum dessas plantas é a presença de ar entre as células, que facilita a flutuação das folhas, tá? Então, aqui a gente tem a estrutura de uma planta aquática, certo? Que está flutuando. Então, o caule dela você percebe que está dentro aqui e a parte externa para fora. Então, ali tem a parte, né, que está mostrando aqui na imagem, que são os espaços onde o ar se acumula, ok? Aqui a gente tem um textinho, ó, vocês não estão enxergando no final aqui? Você sabia. É muito fácil confundir plantas e algas, porque elas são parecidas e ambas produzem o próprio alimento. Apesar das semelhanças, plantas e algas fazem parte de grupos diferentes de seres vivos, pois apresentam diferenças importantes. Por exemplo, as algas vivem apenas em ambientes aquáticos ou muito úmidos e não têm troncos nem folhas, flores ou sementes. Inclusive, algumas são microscópicas, bem pequenininhas. Então, algas não são plantas, ok? Plantas e algas são diferentes, têm as suas diferenças. A vida microscópica na água. Então, dentro da água, a gente tem vida microscópica, que são aqueles seres bem pequenininhos, que muitas vezes a gente não consegue observar a olho nu, certo? Vamos conhecer um pouquinho sobre esses seres bem pequenininhos? Além dos organismos aquáticos facilmente vistos a olho nu, existem na água milhares de seres microscópicos ou de tamanho muito pequeno que compõem o plâncton. O plâncton é dividido em fitoplâncton, constituído pelas águas e bactérias que realizam fotossíntese, e zooplâncton, formado por minúsculos animais e outros seres que não realizam fotossíntese, tá? Então, essa diferença, fitoplâncton, que é constituído por algas e bactérias que realizam fotossíntese, e zooplâncton, que é formado por minúsculos animaizinhos e outros seres que não realizam fotossíntese. Então, aqui nós temos um exemplo de zooplâncton e fitoplâncton observado ao microscópio óptico, com aumento de 100 vezes. Então, aqui eles pegaram a imagem, ó, dá pra ver aqui, ok? Como eles são pequenininhos, né? Os organismos planctônicos são muito importantes para o equilíbrio do ambiente.
Eles compõem a base da cadeia alimentar nos oceanos, servindo de alimento para inúmeras espécies de animais aquáticos, que filtram a água e os capturam. Além disso, o fitoplâncton produz a maior parte do gás oxigênio na Terra. Alguém aqui já assistiu Bob Esponja? No Bob Esponja mostra um pouquinho desses seres aqui. Entre os animais aquáticos que se alimentam do plâncton estão pequenos peixes, moluscos, baleias e até algumas espécies de tubarões, tá? Então aqui nós temos um tubarão-baleia, nada com a boca aberta, olha só, filtrando o plâncton presente na água. Ele chega a comer aproximadamente 20 kg de plâncton por dia. Então imagina, se a água começa a desregular, ficar contaminada, né, igual aconteceu esses tempos de cair óleo no mar, imagina como não prejudica esses seres minúsculos aqui e prejudica os maiores que dependem desses seres para sobreviver, para se alimentar, né? Então, a falta desses animaizinhos aqui, não é nem animaizinhos, né? Plantinhas, alguinhas, né? Pequenininhas, a falta delas prejudica os animais maiores. Quando adultos, os sapos vivem... Aqui tem um pouquinho sobre sapo, tá? Então, a gente vai ler primeiro esse textinho, daí a gente lê a imagem. Aqui também nós temos um vídeo, ok? Que eu já vou mostrar pra vocês. Vamos ler, daí a gente já vê o vídeo, tá? Existem também seres vivos que passam parte da vida em ambiente terrestre e parte em ambiente aquático, como os sapos, as tartarugas e os jacarés. Esses animais têm características que lhes permitem viver nos dois ambientes, ao menos por algum tempo ou alguma etapa da vida, certo? Então, eu já vi sapo aqui no meu quintal, na parte de grama ali, já vi. Mas, quando tá bem úmido, quando tá bem seco, nunca vi, porque eles preferem estar mais nos lugares úmidos, né? Então, o sapo, ele consegue viver uma parte dentro da água, né? E outra parte em ambiente mais terrestre e outro ambiente aquático, tá? Então, aqui, quando adultos, os sapos vivem em ambiente terrestre e úmido e respiram por pulmões e pela pele. No entanto, na fase de larva, como girinos, eles vivem em ambiente aquático e respiram por brânquias. Então, quando ele é um bebezinho ali, um girino, ele precisa da água, porque ele tem as brânquias iguais aos peixes, certo? E quando eles estão maiores, então adultos, eles conseguem respirar pelo pulmão e também pela pele, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui esse vídeo do nosso aplicativo. Deixa eu achar o aplicativo aqui. A gente faz a leitura do QR Code. Vamos ver. Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Ixi. Tá um pouco lenta aqui minha internet. Então, aqui a gente vai ter um pouquinho sobre os girinos. Vamos tentar virar aqui para ficar maior para vocês. Que são os girinos, tá? Vou avançar um pouquinho aqui o vídeo.
Bom, mostrou apenas os girinos mesmo, né? Então, pessoal, aqui vocês vão ter o exercício da página 10, ok? Aqui a gente vai fazer junto. E o exercício da página 11, tá bom? Então, vamos lá, vou pegar minha folha aqui para tampar as respostas de vocês, né? Quer dizer, as respostas do livro. Analise a tabela que mostra a porcentagem aproximada de água no planeta Terra. Do amendoim, do corpo humano e do alface. Em seguida, faça o que se pede. Na tabela, então, aqui vocês vão ter que fazer, né, individual, vou explicar para vocês. Na tabela, pinte de azul a coluna com um exemplo que apresenta a maior quantidade de água em sua composição. Então, qual aqui tem a maior parte de água em sua composição? E aí? Amarelo, a coluna com um exemplo que apresenta a menor quantidade de água em sua composição, tá bom? Então aqui vocês vão ver qual que tem menos água e pinta de amarelo. A letra B, essa letra B vocês não vão fazer agora, tá? Porque a gente tem que construir um gráfico e esse gráfico a gente vai construir no caderno quando nós retornarmos, tá bom? Então fiquem tranquilos que a letra B nós vamos fazer depois. E aqui nós temos uma questão, tá? Pra gente responder. Vinícius montou um aquário com pedras e plantas aquáticas, mas ainda não tem os peixes. Na aula de ciências, ele aprendeu que existem organismos microscópicos que vivem em ambientes aquáticos. Então, ele sabe que, apesar de não ter peixes, seu aquário contém seres vivos, que ele não consegue enxergar. Letra A. Escreva o nome dos dois grupos de organismos microscópicos presentes no aquário, na água do aquário. Então, aqui nós temos o aquário dele. Quais são os dois seres microscópicos que nós vimos aqui na página anterior? Que falou aqui, ó. Quais são os dois tipos de seres? Então, é o fitoplâncton e o zooplâncton, ok? Mesmo não tendo peixes aqui, tem vida acontecendo aqui. Explique qual é a importância dos organismos microscópicos presentes na água. Então, a gente já leu a resposta, está mais ou menos aqui, ó. Eles são importantes para o equilíbrio. Então, o fitoplâncton, ele produz o oxigênio. E o zooplâncton, quanto o fitoplâncton, eles compõem a base de alimentação dos peixes. Então, a gente viu aqui nessa parte que eles são muito importantes para o equilíbrio do ambiente. Se faltam eles, começa a faltar alimento para os outros peixes maiores. Então, eles são importantes tanto na produção de oxigênio, como fazem parte da alimentação, da base alimentar dos peixes, ok? Então, vocês podem escrever aqui, tá? Nessa partezinha aqui da letra B, tá bom? Aqui nós temos um texto e nós vamos responder as questões aqui, tá bom? Leia o texto e responda as questões. Severino era mesmo muito parecido com uma porção de outros meninos que a gente conhece. A terra de Severino é que não era muito parecida com uma porção de outros lugares que a gente conhece. Sabe por quê? É que lá quase nunca chovia. Por isso, a terra era seca, cheia de poeira, tudo era amarelo. Muitas árvores não tinham folhas, nem flores, nem frutas gostosas para a gente comer. Tudo estava seco, até o riozinho, e as pessoas iam ficando tristes. Letra A. Você já viu um lugar como a terra de Severino? Ou vive em um lugar assim? A nossa terra não é assim. Graças a Deus, a nossa terra é aqui no Paraná. Lógico que a gente tem tempos de seca, mas não é tanto quanto a terra daqui que está sendo representada nesse texto, né? Como é lá no Nordeste, no norte do Brasil, onde as terras são mais secas. Aqui a gente tem muita umidade, a gente tem a presença da chuva constante. Então, nós não vivemos num lugar assim. Mas alguém aí já viu? Quem já viu, comenta aqui embaixo. Se vocês já viram um lugar bem seco, já puderam presenciar a terra, né, dividida, rachada, né, por falta da água. Letra B. Qual a relação entre a presença da água e a existência de folhas, flores e frutas nas árvores? Bom,
é que a água ela transporta os nutrientes pela planta, né? Que mantém então a folha, as flores, os frutos vivos. Então a água ela é muito importante para a planta, para que ela fique viva, certo? Então a água ela transporta os nutrientes para a planta. Letra C. A falta de chuvas pode provocar escassez de alimentos? Explique como isso é possível. Bom, a gente já conversou, né, durante esse capítulo aqui, durante as páginas anteriores, que a falta da chuva, a falta da água, faz com que as plantas e os animais morram, infelizmente, certo? Por quê? Porque a água ela é importantíssima para a vida. E se não tem água, não tem vida, né? Então, sem a água das chuvas, as plantas, os animais que servem de alimento para a população, então a agricultura, os animais, né, que oferecem a carne, enfim, a base da nossa alimentação. Se os animais e as plantas não estão tendo água suficiente para sobreviver, automaticamente as pessoas também não vão ter alimentos. Então, falta água para eles, eles morrem, nós também, né? Então, a água ela é essencial, tanto na produção da agricultura, na produção dos animais, certo? Cuidado dos animais e também para a nossa alimentação, ok? Pessoal, então essa é a nossa aula de ciências de hoje. Aqui vocês vão concluir as atividades que a gente fez juntos. E eu vou pedir para vocês fazerem também a atividade lá no caderno de atividades, no livro de atividades. Vocês vão abrir lá em ciências. Deixa eu achar aqui. Página 53, ok? Eu vou pedir para vocês fazerem o exercício da página 53 e da página 54, tá bom? Então, tem um texto aqui na página 54 para vocês lerem e fazerem as perguntas que estão sendo propostas. Aqui na página 3 é tudo que a gente aprendeu durante esse capítulo, ok? Então, pessoal, é isso. Essa é a nossa aula de ciências de hoje. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem que eu estou disponível para ajudá-los, tá bom? Então, um abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula.